Olá pessoal do canal, dessa vez nós estamos com o nosso irmão Francisco. Ele é ex-protestante, não sei se posso chamar de protestante, né? Porque o grupo que ele fazia parte se denomina Testemunha de Jeová, ou Testemunhas de Jeová. Então, Francisco, se apresente e nos conte a sua história, como você conheceu as Testemunhas de Jeová e o que aconteceu lá. Pode se apresentar e falar aí da sua experiência. Meu nome é Francisco, moro no interior atualmente, e na época que eu frequentava as Testemunhas de Jeová, eu morava na cidade, né? Isso por volta de 96. Conheci através da minha tia. Aí, com o tempo, eu fui me deixando influenciar, né, por essas falsas doutrinas. E não tinha conhecimento de nada, né, sobre a Igreja Católica, nem sobre a tradição, sobre o catecismo, nem mesmo sobre a palavra de Deus, né? E creio que foi por isso que me levou a influenciar a seguir esse mau caminho. Na época que eu entrei, minha família inteira foi contra. Minha mãe, meu pai, minha avó de criação. Tentei levar meus irmãos para lá, só que os dois desistiram, né? Eles mesmos me diziam que não era uma coisa, como é que eu posso falar? Uma religião de Deus, digamos assim, né? Então eu fiquei de 96 até o ano de 2010 ativo. Quando foi de 2010 a 2012, eu já dei uma afastada, porque justamente eu vim morar no interior e a dificuldade de locomoção ajudou um pouco, né? E com o tempo aconteceu certos atritos na religião que foi me afastando. Nesse meio tempo, literalmente de Deus, não conhecia nada sobre a palavra. E certa vez me veio uma indagação, né, se realmente eu estava na religião certa ou não. Certo, eu quero que você pare aí, desculpe interromper, porque vamos por partes. Você conheceu através da sua tia o grupo, né, o seita Testemunha de Jeová, Testemunhas de Jeová. Isso. E quando você chegou lá, você foi bem recebido? Te ofereceram estudos? Como que foi essa parte? Fui bem recebido, ofereci estudos e era atuante diretamente na religião, na crença de que era verdadeira, né? E foi isso que me motivou a seguir anos e anos. Certo. Como você conheceu, né, essa religião? Foi a primeira que você teve esse contato direto? Ganhou a sua confiança como religião verdadeira, né? Geralmente a gente cria um certo afeto por aquela religião e considera verdadeira sem questionar muito os dogmas daquela região, ou a realidade de não ter dogmas, talvez, né? Porque eu não conheço dogmas dessa religião, não posso afirmar que há dogmas, porque me parece que muda muito de opinião no decorrer do tempo, não é isso? Mas assim, depois que você estudou essa doutrina conforme o que eles pensam, você passou a ensinar outras pessoas também? Você foi um daqueles que ensinam lá, que discipulam pessoas? Sim, passei anos e anos pregando de casa em casa, segundo o que eles afirmam, né? Como se fosse realmente um veredito verdadeiro. E em boa parte das casas que nós íamos, inclusive daqueles fiéis católicos mais fervorosos, né? Sim. Eles nem sequer recebiam a gente. E eu sempre estranhava o porquê disso. Só que eu nunca fui de questionar, porque eles, como é que eu posso falar? Eles colocavam que se questionássemos algo de errado na religião, digamos assim, se é que é religião, né? Desagradaríamos Jeová Deus. E aí, com o tempo, eu fui ficando com esse medo incontido no coração, sabe? Com aquele sentimento de que eu tinha que buscar mais informações, etc. Mas o medo de desagradar certas pessoas lá dentro da comunidade foi me obrigando a seguir a religião praticamente à força. Entendi. Com o decorrer do tempo, você foi informado que não poderia questionar. Questionar seria proibido
Isso, De certa forma, a religião é tão sagrada que você não poderia questionar. Então, de certa forma, você ficou impedido de pensar, né? Mas, sem querer, você lá no fundo pensava, você questionava, mas guardava para si os seus questionamentos. É isso? exatamente. Aí nesse tempo que eu fiquei afastado por 2 anos, eu fui a trabalho em Fortaleza, e o que de certa forma me distanciou ainda mais, né? E como eu estava totalmente afastado de Deus, nesses 2 anos que eu trabalhei em Fortaleza, que é uma cidade muito perigosa, ganhei muitos livramentos, que não vou citar aqui o que houve, mas Sim. o mais surpreendente deles, que eu posso dizer com toda certeza, é que nessa noite que eu estava dormindo, estava com forte chuva, e perto do quarto tinha uma cerca elétrica. E mesmo assim, bandidos invadiram, né? Roubaram o que eu tinha de documentação. E no dia seguinte, nem eu tinha percebido, no dia seguinte o funcionário da empresa do lado, ele ligou para a recepção, informando que tinha encontrado documentos. E foi Olha, justamente no período que eu tinha feito o concurso aqui em Viçosa, né? Para poder vir trabalhar aqui na minha cidade natal. E, entendi. a, e aí foi tanto um livramento quanto uma providência e uma graça que eu recebi, né? E nesse período Certo. foi, nesse período foi que eu consegui voltar para Viçosa, trabalhei, e quando eu iniciei o trabalho eu ainda estava afastado. Foi o período que eu conheci 2 amigos lá da Renovação Carismática, e eles me apresentaram como era a igreja católica, aos poucos, né? Porque eu era muito fechado à época a isso. Certo, eu quero falar uma coisa sobre isso. Vamos aqui por partes. Você vai Ah, ter bastante tempo para falar, porque eu não quero perder nada da sua experiência. Porque me chamou muita atenção. E testemunho de Jeová é muito difícil mudar para outra religião. Isso me chamou muita atenção. Porque eles são bastante. ensinados, correto, que as outras religiões são falsas. Você não deve se aproximar delas, não deve aprender sobre elas. É mais ou menos isso que é passado para vocês como testemunhas de Jeová, correto? Isso, é isso Então mesmo. vocês estão na religião verdadeira, outra não importa, vocês têm que combater essas outras religiões. Não dar ouvidos, nem sequer ouvir a respeito de outras doutrinas. Então a pessoa Isso, fica muito fechada. É como se muito. fosse uma Coreia do Norte. Você... É uma comparação que a gente faz, a pessoa fica muito É, restrita ali, é cativo. É uma lavagem cerebral. exatamente. Fechado ao mundo. A pessoa não aceita mais ouvir ninguém. Então, e assim, quando você teve esse contato com algumas pessoas da renovação carismática, você não teve dificuldade de ouvir essas pessoas, o que elas tinham a dizer? Você temia ouvir essas pessoas? Temia. De início foi inclusive isso que eu enfrentei, digamos assim, uma batalha interior, né? Que eu queria ir, só que ao mesmo tempo eu pensava, não, eu vou acabar desagradando os antigos irmãos da outra seita, né? E vão acabar vindo atrás de mim, etc, etc. Mas mesmo assim eu fui. E na primeira vez que eu fui, foi no congresso. Eu não estou lembrando exato qual era o nome desse congresso. Mas foi uma experiência tão forte que eu tive, que ali eu vi que já era o início da caminhada verdadeira, né? E Sim, depois eu fui me aprofundando, fui participando das Santas Missas, que aqui era conhecido como Missa da Saúde, às quartas-feiras. E o padre era um padre muito fervoroso à tradição da igreja. sim, Todas as missas que eu ia, ele explicava a tradição, explicava o magistério, as aparições de Nossa Senhora, principalmente de Fátima, né? Entre sim, outras. E aquilo foi me chamando a atenção. Até que eu conheci alguns irmãos de outras cidades, principalmente de São Benedito, que é uma cidade aqui da Serra da Ibiapaba, né? E ele me presenteou com catecismo na Igreja Católica. sim. Nesse meio tempo, eu ainda luto, né, contra certos vícios, e eu estava tão firmado em sair disso, que ao pouco eu fui me sentir instigado de ler o catecismo. E comecei a ler, dia após dia, tirava meia hora. E à medida que eu ia lendo, eu descobria cada coisa primeiro uma surpresa. Tudo que eu aprendi na outra caiu por terra. Tudo. Então, o que você aprendeu a respeito de catolicismo na outra religião
não era o que é o catolicismo de fato, não é isso? Não. Aqui eu abro um parêntese e eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, que isso acontece bastante, essa surpresa. As pessoas passam a estudar a verdadeira doutrina católica nas fontes católicas e vão ver que aquele catolicismo que ela aprendeu lá não vou citar nome, mas em outras denominações, ou melhor dizendo, em denominações protestantes, né? O que essa pessoa aprende, ela descobre que o catolicismo não é aquilo. Ela aprende que o catolicismo é uma religião idólatra, que adora santos, que crê no purgatório e diz que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, ela aprende o catolicismo que não é real, é um espantalho. Né? E foi isso que aconteceu com você. E aí, quando você passou a descobrir o verdadeiro catolicismo, você ficou encantado com a doutrina? Bastante. E acrescentando ao estudo do catecismo e a bagagem que eu já vinha trazendo, né? Conheci as aparições de Fátima através de um amigo meu de lá, que ele me apresentou. E aquelas aparições foram uma coisa que até hoje me marca muito. Me marca muito, porque além de ser uma mensagem atemporal, ela fala justamente sobre o inferno, né? Ali. Sim. Ela fala justamente sobre o inferno. E quando eu assisti esse documentário, eu descobri a beleza da igreja de ter uma mãe, principalmente. E outro fato também que me ajudou ainda mais a conversão religiosa, porque a pessoal é dia após dia, né? Foi conhecer a história da Santa Irmã Dulce, que ela fez aquela instituição de caridade lá em Salvador, acho que é de Salvador a cidade. Começou de um galinheiro e hoje é um grande hospital que atende milhões de pessoas, né? E quando eu vi aquilo, e eu fui percebendo a beleza da Igreja Católica em ajudar os pobres. E isso me chamou muita atenção, porque ela tinha realmente um amor pelo próximo, né? Coisas que ele ensinava lá, mas não praticava. Sim. Então esse amor ao próximo foi que me chamou bastante atenção. E eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu estava assistindo um documentário sobre a Irmã Dulce, e aí teve um encontro dela com João Paulo II. Quando João Paulo II foi no quarto da Santa e pegou na mão dela, ela teve um olhar muito piedoso. Aquilo dali penetrou a minha alma. Aí eu percebi como que pode uma santa ter ajudado tanta gente e eu estar numa seita que dizia que os santos eram irrelevantes, né, digamos assim, não tinha importância. Então tudo isso foi um conjunto que me ajudou a mudar, de certa forma, sair de lá, né? Entendi. Fora o contexto histórico da outra seita que eu tinha descoberto também, que eles tinham falado inúmeras profecias que não se cumpriam, e como eu já estava conhecendo um pouco a Bíblia, se eu não me engano é Deuteronômio que fala, não sei exatas palavras, mas é dito que quando uma profecia é dada em nome de Deus não acontece, então ela não vem de Deus, né? Sim. E por vários fenômenos que aconteceram durante esse período que me fizeram sair de lá. Então teve um conjunto de coisas, correto? Isso, conjunto de coisas. O estudo do catecismo, isso eu posso dizer a respeito da doutrina da igreja, você foi aprendendo. Você foi aprendendo também a respeito da história da sua antiga seita, digamos assim. Você viu que ela havia uma história não muito bonita, havia uma história ali por trás não agradável. E também você foi conhecendo a prática, a vida dos santos, né? Como você citou a Irmã Dulce. Então você vê a beleza da prática da fé católica, no caso. Isso te chamou a atenção. Exatamente. Isso fora que durante o período que eu frequentava as missas, aos poucos foi nascendo aquela vontade de receber o corpo de Cristo, que eu estava impedido na época, né? Que não era batizado, né? Quer dizer, eu era batizado na igreja, mas não tinha nem a primeira comunhão, nem a crisma. Sim. E aí eu passei anos e anos. Confessado também, isso. Né? Eu passei anos e anos dessa forma, até que outra amiga que eu conheci, ela me apresentou, me inscreveu no curso de catequismo, toda a providência divina.
me Sim, inscreveu no curso de catecismo, eu comecei a fazer, teve um período que eu fiquei afastado, mas Deus tocou no meu coração de continuar e continuei. E consegui concluir, graças a Deus, recebi a crisma e a comunhão no mesmo dia. E eu contendo as lágrimas lá na igreja, os meus colegas de lá percebendo, e eu me contendo, porque eu sou um pouco tímido, né, em público. E aí, eu vendo ali o tamanho da graça que Deus estava me concedendo a esse mísero ser humano. É entendi. uma experiência indescritível. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. É interessante como você até citou assim que essa seita que você fazia parte, desculpe se a testemunha de Jeová acompanhando, mas é uma nomenclatura que eu preciso usar, né? Mas assim, esse grupo religioso que você fazia parte, você descobriu ali a história que teve várias profecias que não se cumpriram, né? Profecias anunciadas pelos testemunhos de Jeová. E isso decepcionou você ao descobrir, né? Isso. Agora, eu quero chamar a atenção assim, que há muitos grupos religiosos, muitas denominações, que elas surgiram através de profecias, através de visões. E durante a história delas, houve muitas profecias que não se cumpriram. Inclusive, algumas até marcaram o retorno de Cristo. Não sei se o Testemunho de Jeová foi uma dessas. Você pode até nos informar, mas eu acho que sim, né? Eu acho que chegaram a marcar o retorno de Cristo também. Chegaram. E o mais surpreendente, eu não lembro todas as datas, mas uma que me chamou muita atenção, que profetizaram o retorno dele em 1914. E acho que foi 1914 ou foi 1917, não lembro específico ano. Sim. Mas foi justamente no mesmo contexto da Primeira Guerra Mundial, em que Nossa Senhora apareceu em Fátima alertando sobre o perigo da Segunda Guerra Mundial. Então foi mais uma característica que me chamou muita atenção, né? Ao mesmo tempo que digamos assim, o lado negro, entre aspas, né, profetizar Sim. alguma coisa, o céu enviou a mãe para profetizar e nos alertar sobre o que aconteceria futuramente caso não houvesse conversão, né? Sim. Nessas aparições. Aí, sim, e hoje eu vejo o quanto a presença de Nossa Senhora me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. A presença Sim. da mãe, né? Muito, muito marcante. Então, assim, você falou que enquanto fazia parte desse grupo religioso que é muito fechado, inclusive, eu queria saber assim, eu creio que as pessoas aqui que nos acompanham queriam saber o que eles falavam para você a respeito da Igreja Católica. Eles diziam que era uma religião falsa, que era uma religião que pregava que o paraíso existia no céu e que o céu não existia, que Jesus Cristo era um anjo, enfim, várias heresias, né? Que Nossa Senhora era uma mulher qualquer, não tinha tanta importância, que nós adorávamos os santos, as imagens, que não, os pecados não deveriam ser confessados ao sacerdote, mas sim a Jeová Deus. Vários outros detalhes. Não acreditava no inferno também. Enfim, eu tava praticamente com um pé na condenação eterna, né? Literalmente falando. E eu lembro que depois que eu voltei no início da caminhada da Igreja Católica, eu tive um sonho que eu nunca esqueci desse sonho. Eu sonhei que estava caindo diretamente da condenação, literalmente falando. Sim. E naquela hora que eu caía, eu senti um medo tão grande e uma queimação, sensação de vazio, né? E eu clamava ajuda, e quem me estendeu a mão no sonho, Nossa Senhora veio e me puxou esse sonho, me puxou do fogo, literalmente. Então houve até Isso foi experiências assim que eu posso falar que talvez espirituais, né? Houve o conhecimento da doutrina, o conhecimento da história. Geralmente é uma série de fatores que vai conduzindo você para a verdade. A verdade ela brilha, né? É muito fácil perceber a verdade. Então eu quero assim que você me fale como foi, o que aconteceu, qual foi a gota d'água para você dizer
A Igreja Católica está com a verdade. Você abraçou a fé católica de vez. Os milagres eucarísticos, que são comprovados historicamente, a incorruptibilidade dos santos, santos que não se corromperam o corpo até hoje, a exemplo de São Padre Pio, Santa Bernadette, a própria Irmã Dulce, né? E vários outros santos, não lembro específico. Inclusive, recentemente foi descoberto um crânio que, se eu não me engano, esse crânio era de Maria Madalena, foi descoberto há pouco tempo pela ciência. Enfim, foi um conjunto de fenômenos, né, que me levou a acreditar que a Igreja Católica realmente era a igreja fundada por Jesus, a única verdadeira, né? E outro ponto também que eu passei a raciocinar foi que, quando eu pesquisei sobre a história da outra, eu vi que ela nasceu depois de 1500. 1500 foi justamente a Reforma Protestante. Ou seja, antes de 1500 só existia uma única igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, desde o início dos tempos, como o próprio Catecismo fala. E de 1500 em diante, que eu fui vendo os anos de fundação das outras, foi que surgiu os protestantes. Mais um motivo que não me firmou, essa é a religião de Cristo, é aqui que eu tenho que ficar. Então, basicamente foi isso que eu ouvi. Entendi. E uma coisa interessante também, e eu creio que aqui, algumas pessoas que estão nesse processo de transição, estão conhecendo o catolicismo, se admirando, pessoas que estão nos acompanhando, eu creio que há pessoas que estão ali com a cabeça confusa, com muitas dúvidas. Todo mundo passa esse processo, imagino que você passou, temeu abraçar a fé católica. Já eu peço que você me responda isso, mas eu quero dizer algo, um detalhe muito interessante. As denominações, as religiões protestantes, elas têm algo em comum. Ao longo do tempo, elas vão mudando a sua doutrina. Por exemplo, Lutero, lá no início, cria na consubstanciação. Ele cria que o pão, o vinho, estava ali junto do corpo e do sangue de Cristo realmente. Estava, de certa forma, ali misturado. Já os protestantes atuais, eu creio que na sua maioria, não creem mais assim. Creem que na ceia, como eles chamam, a presença é simplesmente simbólica. Não existe ali uma presença real do sangue do corpo de Cristo. E realmente nós sabemos que no meio protestante, por eles não terem sucessão apostólica, não é válida a consagração deles. Realmente não se transforma no corpo e no sangue de Cristo, apenas na Santa Missa. Mas assim, nós vemos isso em comum nas igrejas protestantes. Estão mudando de doutrina o tempo todo. A gente percebe muito essa mudança. Isso te chamou a atenção também, essa parte da mudança de doutrina te chamou a atenção também, dos protestantes sempre mudarem de doutrina. E o catolicismo, você pode estudar em qualquer época, a doutrina é e sempre foi a mesma. Isso chegou a chamar a sua atenção? Sim, inclusive foi um dos motivos também que me levou a duvidar sobre a veracidade da outra que eu participava, né? Porque constantemente, além de mudar a data do retorno de Cristo, eles mudavam certos conceitos com o tempo. Eu não lembro específico, porque é muita informação, mas eu lembro que quando eu estudei o contexto histórico, realmente tinha muitas informações que com o tempo mudavam, se alteravam. Ao passo que a história da Igreja Católica sempre se mantém intacta, desde os primórdios até os dias atuais, né? Sim. A exemplo do magistério, da tradição, do que ela ensina. Realmente há uma grande diferença, né? E hoje, como você se sente na Igreja Católica? Eu me sinto bastante acolhido por Jesus e Nossa Senhora. Não vou chegar assim a falar momentos pessoais que eu já passei lá, né? Mas eu costumo dizer para alguns irmãos, meus irmãos,
se eu fosse permanecer na igreja por acolhimento dos irmãos, não ficaria, honestamente falando. Sim. Mas não desisto, porque eu não vou trair a confiança que Deus me deu, né? De jeito nenhum, de modo algum. Não traio. Você está não pelo ser humano, não porque um ambiente assim é agradável para você, mas você está pela verdade. Posso dizer isso? Isso, pela verdade. E pela salvação eterna também, tanto meu quanto dos familiares, né? Sim. Que vale muito mais a pena. E, assim, por experiência, eu que fui protestante também, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais a fé católica ela se confirma. Correto? Você tem essa sensação? Tenho. Se confirma e ao passo desses, de 2013 para cá, acho que são 9 anos, ao passo desses 9 anos, vejo que a misericórdia de Deus foi muito grande, porque nós adentramos no fim dos tempos, né? E até pelos fatos que acontecem no dia de hoje, Jesus mesmo falava no Evangelho, que rei se levantaria contra o rei, nação contra nação. E desde quando eu entrei, eu sempre tive aquela sensação de que Deus aproveitou a última oportunidade para me trazer de volta. Com as circunstâncias que enfrentamos hoje, principalmente no Brasil, né? E no mundo, com o contexto político, o contexto social, da própria igreja hoje, que se encontra dividida, infelizmente, dos bons e maus pastores. Mas isso tudo foi profetizado na Bíblia, né? Jesus foi perseguido, foi traído, foi crucificado. E a mesma coisa a Igreja Católica seguirá, né? Foi fundada por ele e seguirá os mesmos passos. Isso, a verdadeira igreja, ela vai andar no mesmo caminho, vai passar as mesmas situações. Meu irmão, pois muito obrigado pelo seu relato, muito rico, interessante. E eu creio que vai influenciar muitas pessoas que estão nesse processo de transição. Seja testemunho de Jeová, seja de qualquer outro grupo religioso protestante, ou mesmo que não se identifique como protestante, porque eu acho que as testemunhas de Jeová não se identificam como protestantes. Eu acho que, apesar que eles são fruto do protestantismo, eu acho que eles não se identificam assim. Mas é isso, eu peço que você deixe assim, um conselho, né, para essas pessoas que estão nesse processo de transição, estudando a fé católica, conhecendo, mas ainda estão na dúvida. O que você tem a falar para essas pessoas? Principalmente a oração. Principalmente a oração, buscar amizades, pessoas que te levem a conhecer a verdade. E também ler a palavra de Deus, porque muitas das coisas que os protestantes não ensinam tem na palavra, né? A exemplo, alguns livros que na religião deles não existem, na nossa já é o contrário. Textos bíblicos também que podem ser alterados, né? Sim. Então é continuar estudando. Isso, continuar estudando, perseverando. E costumo sempre dizer, na direção de Deus. Costumo sempre dizer, diferenciar, é que eu entendo, né? Conversão existe dois tipos: a religiosa, que é aquela que você muda de religião, e a pessoal. A pessoal, ela é a vida inteira, dia após dia. É um passo de cada vez, né? Como eu acompanhava o grupo de oração, e essa pessoa costumava falar que cada pequeno passo é uma conversão, né? Porque ela é diária até o nosso último dia de vida. Então, o conselho que dou é estudar sobre a história dos santos, estudar o contexto da igreja, estudar o catecismo, principalmente, e seguir o conselho daqueles que são mais maduros na fé, principalmente, né?